o mundo não é o mesmo desde então. Passaram 2 anos, em história não é muito tempo, mas Angola não é mesmo. Angola, a meu ver, não mudou tanto quanto era expectável. Era esperado mais do Presidente João Lourenço? Eu lembro-me da nossa conversa nessa noite. Eu disse que estava expectante. Devo dizer hoje que estou muito decepcionado. Mas, enfim, eu vim aqui para falar de outros assuntos, não é? Que sim, claro, claro que sim. Mas a história contemporânea, o momento que será estudado daqui a 20, 30, 40, 100 anos, como é que ficará para a história? Estes anos difíceis que estamos a viver agora, com o crescimento dos extremos políticos, um confronto feito nas redes sociais e nos meios de comunicação, estamos a viver uma guerra e não sabemos? Lá vem a velha questão, não é? O historiador, em princípio, debruça sobre o passado, sobre a memória, e fazer previsões ou prognósticos é extremamente difícil. Mas eu penso, de uma forma geral, que nós estamos a viver uma crise de valores e que essa crise de valores é global. Ela estende-se ao continente africano, mas não é exclusiva do continente africano. É só o que eu posso E olhando pela história, nós teríamos referências na história. Eu sei que a história normalmente transforma pessoas comuns em referências. É preciso tempo para ver o importante legado que deixam. Mas a história recente, dos últimos 30, 40, 50 anos, havia referentes, havia pessoas com que os eleitores se identificavam e que viam nelas uma personalidade justa, uma personalidade com moral a fazer política. Essa ausência de valores implica que estas pessoas, estas personalidades que temos hoje à frente dos cargos mais importantes do mundo, acabem por ser mais tarde esquecidas ou relegadas para um segundo plano na história? Bem, eu também tenho muita dificuldade em responder a essa questão. Eu penso que a história, no que diz respeito às figuras, e eu no que diz respeito às figuras tive sempre a preocupação de desmontar as figuras da história, no que diz respeito na chamada subjetivação da história, tive sempre a preocupação de desmontar as figuras. As figuras da história resultam sempre dos imaginários não é do momento, é daquilo que é criado a seguir. Para mim é muito daquilo que é criado a seguir. Não são os factos que estão por trás dessas figuras? Sem dúvida que os factos têm a sua relevância, sem dúvida que a história é a memória, e a memória é a organização da memória, e a memória tem que ver com a realidade, mas os homens no seu conjunto, criam representações. E as passagens para as novas gerações vão criando representações, quer dos factos, quer das figuras históricas. Portanto, nesse sentido, eu acredito que algumas figuras que estão a fazer a história, neste momento, figuras públicas, não é? Terão as suas transformações, as suas construções. No caso da história de Angola, vê-se isso relativamente a uma história mais remota, mas também é uma história relativamente recente. O presidente Agostinho Neto, por exemplo, já vai tendo as suas representações múltiplas, não é? E em história, Agostinho Neto não é muito antigo. Agostinho Neto faleceu precocemente em 1979. Exatamente. Foi o primeiro presidente de Angola durante 4 anos, entre 1975 e 79. Eu entendo que não é muito, não fez ainda 50 anos. Portanto. Sim, mas é hoje tido como o pai da nação e é uma figura de grande respeito. Aliás, o Alberto Oliveira Pinto tem já vai na terceira edição desta História de Angola, da pré-história ao início do século XXI. Permita-me o termo, é quase uma bíblia sobre a história de Angola. Está cá tudo. É um manual completo desde o início dos tempos do que hoje conhecemos como Angola até aos dias de hoje. A história é cíclica. Em primeiro lugar, eu queria fazer um comentário a respeito dessa questão do manual. Eu pretendo que este livro seja um manual que possa ajudar todos os interessados pela história de Angola Aliás, este livro dizem que até pode dar um bom curso superior. Já ouvi dizer. Portanto, eu penso que sim, tem aqui muita matéria, pelo menos para ser explorado, um curso sobre a história de Angola. Faz sentido pensar a criação de um curso? Eu penso que sim. Por enquanto, existe um curso livre História de Angola, que enfim, é um projeto meu e da editora da doutora Cláudia Peixoto, mas à qual a UCLA efetivamente apostou. E vamos agora entrar, espero eu, que muito em breve, na terceira edição do curso. Em outubro deste ano? Esperemos que sim, esperemos que sim. E eu espero que este curso não fique só pela UCLA, também possa entrar por noutras instituições e não seja, nomeadamente instituições angolanas e em território angolano, e não seja apenas um curso livre. Para já, a curto e médio prazo, a preocupação era torná-lo uma pós-graduação ou, eventualmente, uma cadeira universitária.
Uma licenciatura, sem dúvida, que seria... Teria espaço para isso. Matéria para ser estudada não falta, nas suas mais diversas componentes históricas. Eu penso que, como em qualquer país, quer dizer, também nós estamos em Portugal. Exatamente. Faria sentido uma licenciatura em História de Portugal. Também ela é ampla e muito discutível, por isso certamente deverá ser altamente estudada. Agora, o que havia, de facto, era estudos, aí eu considero-me, porventura, pioneiro, digamos. E é certamente. Com todo o respeito pelos muitos historiadores da história de Angola, com Sim, quem mas muito que aprendi. tenha feito este apanhado histórico de investigação científica desde a pré-história até ao início do século XX, eu acho que não há mais ninguém que o tenha feito. Um trabalho quer dizer, no sentido de ser um manual, um compêndio, após a independência, este meu livro é o primeiro. Houve casos destes no tempo colonial. Exatamente, com a perspectiva colonial sobre a história. Colonial. No entanto, é evidentemente que um trabalho destes nunca pode abranger tudo, não é? Sim, eu acho que não haveria páginas suficientes para isso. E a história está sempre em transformação. Portanto, daí a minha pergunta, daquilo que viu da história de Angola, a história é verdadeiramente cíclica, ou seja, os acontecimentos repetem-se, apesar dos contextos serem diferentes, mas a sua gênese é a mesma? Eu tenho pensado várias vezes me foi colocar essa questão. Eu, no caso da história de Angola, se calhar vai ser... Eu disse isso já, em certos pontos do livro eu afirmo, e talvez já o tenha dito publicamente, mas talvez estou hesitante em falar, porque talvez eu vá chocar algumas pessoas. Há um aspecto comum na história de Angola desde o século XVI, desde os anos 1500 até hoje, que é a ideia de mercado paralelo. Ou, como se diz hoje no português de Angola, o mercado informal, ou, utilizando um termo mais popular, candonga. Exatamente. A candonga, que em Kikon quer dizer tem outro significado, mas o mercado paralelo ou o mercado informal existe desde, pelo menos, 1520, desde que o rei Dom Afonso I do Congo, Dom Afonso Vembanzinga, queixando-se ao rei de Portugal pelo facto dos navios da coroa portuguesa andarem a abusar no número de escravos a enviar para o Brasil, porque ele queria concorrer diretamente com essa frota. Portugal, o rei de Portugal emite um alvará no sentido de que só podem fazer tráfico de escravos no Congo navios do Estado português, não navios particulares. E aí começa o tal mercado começa o mercado paralelo, informal, por parte dos comerciantes portugueses privados, a maior parte dos quais, nem todos, mas a maior parte dos quais da ilha de São Tomé, a maior parte dos quais santomenses. E eles vão se disseminar ao longo do meio século que se segue, quer pela ilha de Luanda, e portanto eu tenho para mim que Luanda existe antes de Paulo Diniz Novaes, em 1575, a fundar como cidade, e vão se disseminar também ao longo do Rio Kwanza. E tanto assim é que 50 anos depois, segundo os relatos dos jesuítas que acompanham Paulo Dias Novaes, estão na atual ilha de Luanda pelo menos 40 portugueses a residir clandestinamente, e ao longo de todo o corredor de Kwanza, até mais ou menos ao Rio Lucala, estão cerca de 400 portugueses a viver clandestinamente. 500 anos envolvidos, porquê que o mercado informal não se dissipou? Não se dissipou e é, a meu ver, quase... É basilar da economia angolana. Todos nós sabemos a sua importância numérica para o desenvolvimento do país e para a economia do país. Eu não sou economista, mas eu penso, já tenho vários amigos economistas que estudam esta questão, e se é basilar, eu não sei. Agora, eu penso que qualquer cidadão tem que ter a consciência disso. Que Angola tem um mercado paralelo. É impossível, a meu ver, como cidadão angolano que também sou, é impossível, a meu ver, resolver os problemas sociais ou outros em Angola sem mexer no mercado paralelo, e é uma realidade quase endémica, mas... É um desafio, aliás, que o Presidente João Lourenço tentou no início do mandato, através de algumas iniciativas menos bem recebidas, controlar, mas faz parte da economia do país e certamente que se esse mercado informal fosse integrado na economia formal do país, os sucessos económicos seriam outros e o desenvolvimento económico de Angola seria certamente outro. Pelo menos dizem os economistas. Sim, eu, tanto quanto sei, quer dizer, já o anterior Presidente, o Presidente José Eduardo Santos, também tentou, de algum modo, ele próprio, criar uma economia informal. Exatamente. Mas regulando a economia informal, digamos assim. Mas é uma relação muito cingida à questão petrolífera, porque há outros setores
dentro da economia angolana, e basta desembarcar em Luanda e noutras cidades angolanas, sobretudo em Luanda. Mas Exatamente, sim, é verificável essa para a economia. gente verificar que a economia informal está por todo o lado, não é? Quer dizer, toda a gente sabe. Não é?